Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram 7 juntamente, e foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filho de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa, e dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se tornou favorável para com a terra. E de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, e desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, e Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatifa, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. E quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Deus abençoe a sua palavra, texto pesado, mas é a palavra de Deus para nos corrigir. Pode sentar. Pesado porque a gente vê gente enforcada, gente morta.
E precisamos explicar isso aqui muito bem explicado, que ninguém vai sair daqui para enforcar ninguém, para fazer justiça. Bem, queridos, essa é uma história que já se aproxima do final do segundo livro de Samuel. O texto que nós iniciamos a leitura é um texto extenso, são 22 versículos, e ele começa a narrativa falando de dias de fome. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. O tema da nossa pregação de hoje ainda será a parte 3, as consequências do nosso pecado. Agora são consequências dos pecados de Saul. Nós vimos nos 2 domingos anteriores consequências do pecado de Davi. Mas o texto, como nós já havíamos falado, não está na ordem cronológica. Inclusive essas guerras que nós acabamos de ler no verso 15 até o verso 22, que é o final da pregação, eu quero mostrar que essas guerras elas não estão no cronológico. Elas talvez aconteceram logo no momento após a morte de Saul, o reinado de Davi e a conquista dele e com seus homens matando os gigantes. Alguns acreditam e pensam, por talvez desconhecerem as Escrituras, que só existia o gigante Golias. Na verdade, Davi foi pioneiro, foi o primeiro a matar um grande gigante. Depois que Davi se levantou e recebeu o poder de Deus, outros homens, aliados de Davi, mataram gigantes. A igreja é um grande exército, e nós temos muitos gigantes neste planeta, nesta terra, no nosso dia a dia, para também destruirmos esses gigantes. Não são gigantes de carne e osso, mas são gigantes espirituais. E um deles os irmãos perceberam essa semana, a guerra de valores, a guerra de ideologia. É um grande gigante. E como Davi foi ousado, foi um homem de guerra, ele pôde ser o protagonista e o pioneiro, porque ele se posicionou e outros homens que andavam com ele também mataram gigantes. Mas antes de estudarmos sobre esses gigantes que foram mortos, que caíram, vamos entender que existem situações que a igreja enfrenta hoje que muitas vezes nós não entendemos. Eu não tenho dúvida que esse momento de pandemia está sendo um tempo de juízo de Deus sobre as nações, sobre o nosso Brasil. Não há cura para o vírus. As vacinas não necessariamente trarão a cura. Que elas tragam, mas estão sendo estudadas e aperfeiçoadas. E muitos de nós aqui já tomamos a vacina, eu já tomei a primeira dose, mas eu não sou nenhum negacionista. Entretanto, nós temos que entender que nós não estamos dependendo de uma lógica cartesiana humana. Nós estamos numa terra. E a terra, a palavra de Deus nos diz que o que o homem semear, ele vai colher. Juízo virá sobre a terra. E agora, Saul já era morto. Saul já havia sido sepultado. Mas ele quebra um pacto, uma aliança que Israel lá no passado havia jurado aos gibeonitas. Os gibeonitas, eles aparecem lá no livro de Josué. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu preciso voltar a esse texto em Josué, capítulo 9. Muito importante, porque não adianta estudarmos os textos fora do contexto. E Josué, capítulo 9, os gibeonitas usaram de um estratagema. Eles se fizeram passar por um povo estrangeiro que veio de longas terras e enganaram a Josué. Eles vieram com roupas de maltrapilhos, eles vieram se passando por moradores bem distantes e vieram pedir clemência e ajuda a Josué. E Josué era um líder, mas a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus. E ele fez uma aliança com aqueles gibeonitas. A Bíblia faz questão de dizer que eles não consultaram ao Senhor. Capítulo 9, versículo de número 1 diz: sucedeu que, ouvindo todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa no Mar Grande, o Mar Grande aí é o Mar Mediterrâneo, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram a eles de comum acordo para pelejar contra Josué.
Já os moradores de Gibeão, pode marcar na sua Bíblia, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos. Então eles usaram de uma estratégia, se fazendo passar por pessoas bem distantes, quase como que ciganos, que vinham lá da Ásia, que vinham lá daquela região bem distante, e Josué acreditou. E o mais triste dessa história é que ele vai fazer um pacto e uma aliança com Josué e o povo de Israel. E o versículo número 7 diz que eles mentiram. Olha o verso 6. Josué pergunta: vocês vieram de onde? Eles disseram: nós chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora o quê? Leiamos. Aliança conosco. E a Bíblia diz que eles vão fazer aliança. E o versículo de número 12, no versículo 11, diz: pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e diz-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Aí eles tomaram pão quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, ele aqui agora já seco e bolorento, para tentar mostrar que o pão estava esturricado, como diz no Nordeste, seco, duro, pela viagem. E diz a Bíblia, versículo 13, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram. Tudo mentira. Agora, o mais forte aqui, isso pode acontecer conosco, pode acontecer com você, é quando nós fazemos uma aliança e não consultamos a Deus. A Bíblia diz, o verso 14, incisivamente, leiamos em voz alta: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Versículo 16 diz que 15, Josué concedeu-lhes paz, fez com eles aliança de conservar a vida e os príncipes, e ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos. Agora é tarde e Inês é morta. A aliança está feita. O que vai acontecer aqui? Eu quis voltar ao texto para vocês entenderem. Vai haver uma grande fome nos dias de Davi, só que Saul já morreu. Tem pessoas que não acreditam em maldição. A batalha espiritual que surgiu na década de 90 no Brasil, mentoreado pelo Peter Wagner, e outros pensadores aqui no Brasil, foi muito atacado e criticado. Realmente houve exageros. Realmente houve extremos no discurso de batalha espiritual, de quebra de maldição. A maldição, ela é quebrada na cruz do Calvário, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Não há mais maldição. Mas é preciso entregar a sua vida. É preciso reconhecer que Cristo já cancelou a dívida e a maldição. Foram visões extremistas que aconteceram na história da igreja. Agora, mas preste atenção. Aqui eles fizeram uma aliança, um pacto. E esta aliança era para preservar os gibeonitas. O que vai acontecer é que Saul vai matar os príncipes dos gibeonitas nos dias do seu governo. Anos depois, não é logo de imediato. A maldição, ela só vem quando ela encontra pouso, diz Salomão. Tem muitos crentes preocupados com a maldição. Por exemplo, eu sou um homem casado, eu vou sair com uma outra mulher, eu vou trazer maldição para mim. Isso é maldição. Mas eu sou eleito, eu estou em Cristo, mas escuta, eu estou quebrando uma cláusula. A maldição é enquanto eu estiver em aliança. A bênção está presente enquanto eu estiver em aliança. Vocês me corrijam, que às vezes o meu cérebro vai muito à frente. A bênção, ela está presente enquanto eu estiver em aliança com Deus e com os homens. No momento que eu transgrido, que eu quebro o princípio da aliança, eu estou vulnerável à disciplina, ao ataque e ao juízo.
ao ataque do inimigo e ao juízo de Deus. Você quer entender maldição? Leia a história do povo judeu. Leia Deuteronômio 28, porque os evangélicos gostam muito só do 1 ao 14. Por que não lê do 15 ao 67? Ah, porque é muito grande, pastor. Pois é, leia lá a maldição. A maldição diz que se os judeus, os descendentes de Abraão, quebrassem e não andassem nos caminhos, eles seriam lançados entre as nações. Quando você assiste ao filme O Pianista, você vai entender o que os judeus enfrentaram no Holocausto. Quando você olha para os judeus peregrinando na Europa, na Espanha, em Portugal, em vários países, e até vindo para o Brasil e depois indo para os Estados Unidos, já estava profetizado que se eles quebrassem a aliança, que se eles se desviassem dos caminhos do Senhor, Deus os lançaria entre as nações, que eles seriam até motivos de piadas. E teve até pagodeiro que gravou no Brasil, judia de mim. Porque Deus falou em Deuteronômio 28 que eles seriam motivos de provérbio, de adágio. Essa moda de muita gente chamando presidente, governo de genocida, eles não sabem o que é genocídio. Genocídio é estudar o que os reis de Portugal e da Espanha fizeram para matar os judeus na Rússia, os pogroms e todos a Segunda Guerra Mundial no Holocausto, o que os judeus enfrentaram na diáspora de 2000 anos, desde a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo até hoje. Depois eles voltaram para a terra. Eles não voltaram porque eles são bonzinhos. Eles voltaram porque Deus jurou a Abraão e a Isaac e a Jacó que nos últimos dias eles voltariam. A bênção, diz a palavra, que ela vai até a 1000ª geração. Graças a Deus que a maldição vai até a 4ª. Mas a bênção vai até a 1000ª. Muitas bênçãos que os filhos de Israel estão recebendo hoje, Israel físico, é porque Deus jurou a Abraão, é porque Deus jurou a Isaac, é porque Deus jurou a Jacó. E Deus é muito incisivo em dizer, não é por amor de vós que eu faço isto, é porque eu jurei pelo meu nome a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Davi. Mas a maldição está lá em Deuteronômio 28, porque se eles quebrassem, a maldição viria. Agora saiamos desse texto, vamos voltar lá para 2 Samuel 21. Eles estão enfrentando uma fome. Eles estão enfrentando uma escassez financeira. Eles estão enfrentando uma crise nas bolsas de valores da época, porque naquela época todos os países viviam da agricultura. Eles se recordaram que Deus falou em Deuteronômio, capítulo 12, que se eles fossem obedientes a Deus e andassem em aliança, escute o que eu vou dizer, Deus mandaria chuva no início ao final do ano para recolher os frutos. Quando Elias enfrenta os profetas de Baal e Acabe e Jezabel, quando ele tranca os céus, ele não trancou os céus da boca dele, da cabeça dele, ele trancou os céus porque ele olhou para a terra. Essa semana em Araraquara aconteceu de uma mulher que matou o gato para comer a carne do gato, para sobreviver, porque não tem o que comer. Porque para ficar em casa, para quem tem recursos, está ótimo. E quem não tem? E quando alguém falou, ela comeu o gato, estou transtornada. E o pior que nos dias de Eliseu e de Elias, as mulheres matavam os filhos para comer a carne dos filhos. E amanhã vai ser o filho da outra, para poderem sobreviver. Aconteceu isso. E sabe o que Elias faz de diagnóstico? O diagnóstico de Elias é muito simples. Não vai haver chuva. Deus não falou palavra profética para Elias. Ele olhou para o Pentateuco. Ele olhou para Deuteronômio que disse, se vocês quebrarem a aliança e se desviarem e buscarem outros deuses, eu reterei as chuvas. Que Deuteronômio 12 havia dito que do início do ano até o final do ano, ele enviaria as chuvas temporãs e serôdias. Depois você leia, Deuteronômio 12. A maldição virá aonde houver a quebra da aliança, a desobediência. Tem pessoas que já quebraram tanta maldição e a vida não muda. É um quebra, não resolve. Isso não é quebra de maldição. A maldição quebra quando Cristo faz novas todas as coisas na nossa vida.
Mas nós não podemos ser levianos, fazendo concessões ao pecado, quebrando a aliança de Saul, séculos depois de Josué. Ele vai matar os príncipes dos gibeonitas e o juízo de Deus virá sobre Israel. Saul já está morto, Saul já está sepultado. Pois é, dá uma lida no versículo 1. Escassez, fome, crise econômica, financeira no planeta. Veja o versículo 21, capítulo 21, verso 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, vamos ler, a culpa de sangue sobre Saul e sua casa, porque ele matou quem? Os gibeonitas. Então esse é o primeiro ponto aqui da nossa reflexão. É o pecado. Depois você lê Deuteronômio 28, 1 e 14, e o pecado de homicídio contaminava a terra. Vamos ler Números 35, 30, 34. Números 35, 30, 34, veremos na tela. Vamos ler. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. 31. Não aceitarás resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Meu Deus, se isso fosse aplicado nos dias de hoje, seria uma matança. Porque hoje as pessoas matam os seres humanos como se fosse uma barata. Eu quase fui confrontado já tinha sido, eu quase fui preso, porque eu matei uma formiga numa sala de aula alguns anos atrás, e a pessoa falou, é uma formiga, o senhor quebrou uma cadeia de alimentação. Nós estamos debaixo da graça, mas a lei no Velho Testamento era muito clara e incisiva ao afirmar que a vida do homicida, que é culpado, não tem resgate. Ele deve ser morto. Essa passagem deixa muito claro e traz uma acomodação à nossa mente, porque sobre essa questão de retribuição, isso aqui, a morte desses 7 que vão morrer aqui, dos descendentes de Saul, 7 pessoas vão morrer, não é uma questão de morte expiatória. É uma retribuição legal. A lei estava sendo aplicada. E Davi entendeu que a fome que estava acontecendo ali estava atrelada a uma transgressão por eles terem matado os gibeonitas que fizeram aliança lá atrás com Josué. Meus queridos, essa terra que nós estamos vivendo, ela está prestes a receber um juízo severo de Deus. Eu estou diante de pessoas aqui que têm anos de igreja, mas eu estou diante de pessoas aqui que têm pouco tempo de igreja. Provérbios diz que nós não podemos remover os marcos antigos. E na medida que essa nova geração de crentes se levanta e elas não têm referência, baliza, parâmetros, essa geração, se não ouvir os mais velhos, e principalmente os da igreja, os parâmetros, as balizas, os mourões, como dizem os mineiros, ela está fadada a receber o juízo, porque ela vai quebrar a aliança. Não adianta nos contentarmos porque nossos pais, nossos avós eram membros da igreja tal durante 50 anos. Isso não é garantia de que a nova geração preservará os mesmos valores. E nós precisamos preparar essa geração de crianças, de adolescentes, de jovens, para que eles peguem as músicas novas, gostem das coisas que estão surgindo aí no ministério, de pessoas que Deus está levantando, mas eles não se esqueçam dos parâmetros. Até na educação, para fazer currículo na escola, tem que estudar PCN. Sabe o que é PCN? Parâmetros curriculares nacionais. Existe toda uma estrutura de parâmetro curricular, porque não se pode dar na escola qualquer coisa que vem na cabeça do professor. Tem parâmetros. Na igreja também não é a casa da mãe Joana. Ela tem 2000 anos de caminhada aqui nesta terra. E ela precisa buscar os seus referenciais para não atrelar juízo sobre ela quando ela quebrar a aliança que os nossos antepassados fizeram. Quando as torres gêmeas caíram,
vários presidentes da República dos Estados Unidos, ex-presidentes, se reuniram em Washington. E Billy Graham estava presente, ainda já idoso, mas ele pegou a nota de dólar e perguntou: vocês se esqueceram que os nossos pais colocaram nessa cédula? We trust in God. Nós confiamos em Deus. Mas a nossa prática está demonstrando que nós não confiamos em Deus. Nós confiamos no dólar. E o que hoje foi atacado na nação, na nossa nação, pautada por raízes puritanas, de ingleses que fizeram daquela terra dos Estados Unidos da América a nova Canaã. Onde eles começaram e tiveram as liberdades, principalmente a liberdade religiosa, porque aqueles ingleses que vieram da Inglaterra foram perseguidos pela rainha que era católica e não suportava protestante. E impediu aqueles protestantes de defenderem a sua fé, a sua ideia na Inglaterra, e eles vieram para os Estados Unidos da América, e aqui onde aportaram na estátua da liberdade que a França presenteou, é para dizer: aqui nós temos liberdade religiosa. Eles pregaram a fé, e Billy Graham falou e incisivamente disse: nós precisamos voltar ao que os nossos puritanos trouxeram, de que de fato nós cremos e confiamos em Deus. Mas as torres gêmeas, chamadas de World Trade Center, centro comercial do mundo, foram golpeadas. Porque ele disse: a confiança desta nação estava ali, nas torres gêmeas. Hoje nós temos as nuvens, tudo está no cloud, iCloud. Mas naquela época os maiores escritórios estavam ainda não no mundo digital, em office, no escritório. É igual hoje, escritório de contabilidade, você tem muita coisa já no digital, mas era tudo no livro, no caderno, registrado. Depois no pendrive, tem jovem que nem sabe o que é pendrive, USB, e agora nas nuvens. Mas voou tudo. As aeronaves atingiram as torres e elas caíram. E eu lembro até hoje que muitos pegaram Apocalipse e disseram uma profecia lá de Apocalipse: em menos de uma hora caiu Babilônia. E em menos de uma hora as torres caíram. Mas não era o fim escatológico. E Billy Graham disse: é o juízo de Deus sobre uma nação que fugiu da presença de Deus e transgrediu e quebrou a aliança. Aquele foi o juízo para os Estados Unidos. E agora nós estamos numa pandemia, no mundo onde todas as nações enfrentam esse juízo e a economia parou para muitos povos, para muitas nações. Crise. Mas ainda não vimos os resultados de uma busca mais com afinco para com Deus. Davi entendeu que essa fome estava atrelada e agora é preciso não espiar, é preciso fazer a retribuição, porque não existia STF, também não sei se resolveria muita coisa, mas o Tribunal de Justiça também não existia, mas aqui era o direito, o ordenamento jurídico da época. Você matou, você é culpado pelo sangue de vida que você matou ali inocente, você merece morrer. E os gibeonitas agora procuram Davi no versículo 4 e diz: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: o que vocês querem? Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir limite algum de Israel, porque ele quebrou a aliança, Saul, de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá. O único filho que foi poupado foi Mefibosete, que era aleijado. E ele elencou 7 filhos de Saul, descendentes de Saul, foram entregues, e a palavra é muito forte, diz que eles foram enforcados. Você olha para esse texto, queridos, nos assusta, mas guarde no seu caderno, na sua Bíblia e na sua mente. Não é morte expiatória, é retribuição legal daquilo que o ordenamento jurídico já dizia da lei.
Veja, por exemplo, o versículo número 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram 7 juntamente, e foram mortos nos dias da ceifa, no princípio da ceifa da cevada. Ele tomou um pano de saco, rispa, e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo. Essa história interessante, que Rispa, filha de Aiá, ficou em jejum, preservando os cadáveres, para que as aves de rapina não viessem e comessem os restos dos órgãos, dos músculos. É uma cena forte. Imagine essa mulher tomando a posição ali de jejum, de pano de saco, e aí diz a Bíblia que ela não deixou que as aves se aproximassem, nem os animais do campo de noite. Versículo 12, quando Davi soube disso, vem aí o terceiro aspecto. O primeiro é o pecado de Saul por ter matado os gibeonitas, você pode anotar. O segundo aspecto é a retribuição. A lei de Moisés dizia isso. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. A morte dos 7 não teve esse caráter expiatório, mas foi uma retribuição legal. Mas um ponto que aprendemos aqui, depois dessa exposição desses cadáveres, a compaixão de Davi. Eu fico a pensar que numa hora como essa, a maldade do homem é terrível. Quem sabe pessoas de Israel estavam ali olhando e dizendo, bem feito, Saul era mau. Eu sempre choro quando eu leio essas histórias de Davi, porque nós temos que aprender com este homem o que é compaixão. Cuidado com as suas atitudes, e eu também devo ter cuidado com as minhas, quando o meu coração se fecha e se torna insensível para com a desgraça e o problema dos outros. É muito fácil em família, é muito fácil no ambiente de trabalho, é muito fácil até da igreja, quando nós não conhecemos a história daquele irmão, dizermos que é preguiça, que é uma pessoa acomodada, que está pagando o que ele tem que pagar porque ele plantou e ele vai colher. Davi nos ensina mais uma vez nessa história, que mesmo Saul tendo perseguido ele já morto, mesmo a casa de Saul se levantando contra a casa de Davi, depois de muitos anos, Davi nos ensina que precisamos ter compaixão. Chorai pelos que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Davi tomou ciência da atitude de Rispa, filha de Aiá, que ficou espantando ali as aves de rapina, e ele vai trazer os cadáveres, os ossos, para o sepulcro onde estavam Saul e Jonatas. Alguém poderia ter dito a ele, deixe-os lá, que eles passem realmente essa vergonha, esse vitupério, para que nunca se esqueça o que foi a desgraça do rei Saul. Não. A compaixão de Davi é imensa. Verso de número 12 diz, então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também o quê? Os ossos dos enforcados. Ele entendeu, eu não quero que fique nos anais da história um registro de que essa família era só desgraça. Foi dessa família que veio Jonatas. Foi dessa família que veio o grande aliado de Davi. Foi dessa família que veio o grande protetor de Davi, que era Jonatas.
Como nós somos vingativos, irmãos. Como nós somos marcados pelo ódio, pela mágoa, pela ira. E Davi toma a decisão de tomar todos os ossos daqueles enforcados que eram filhos de Saul, como quem quisesse afirmar: deixe essa família em paz. Eles já morreram. Deus é juiz. Vamos viver o presente. Eu estou governando, eu sou rei. E foi o Senhor que me colocou aqui. Cuidado, porque estes dias são dias de juízo. E com a mesma moeda que julgarmos os outros, podemos ser julgados. E quando quisermos misericórdia de Deus sobre nós, na instrumentalidade dos homens, poderá ser que Deus corte a fonte da misericórdia ser aplicada em nós. Que não sejamos pessoas que fomentam em nossas famílias guerras, querelas, contendas. Que não sejamos pessoas a escrever nas redes sociais tudo o que vem em nossa cabeça. Esqueçamos, lembramos aqui hoje que a vingança não é nossa. A vingança e a justiça virão do Senhor. Desculpe as emoções, mas é que Davi me mostra cada dia nas Escrituras Sagradas a graça presente no Velho Testamento. Há uma ironia muito grande em afirmar que só existe graça na Nova Aliança. Pelo contrário, Abraão foi achado em graça, Isaac foi achado em graça, Davi viveu na graça. O Velho Testamento apenas introduziu a lei para ser uma tutora, uma mediadora, até chegar à graça no tempo da nova e eterna aliança, mas a graça teve suas raízes e suas ações presentes no Velho Testamento. Aprendemos aqui nesse texto sobre o pecado de Saul, sobre a retribuição de uma fome. E veja, depois que eles foram enforcados, a economia melhorou. Eu não sei, e nem você sabe, e nenhum pastor sabe. Deus não dá resposta explicativa para todos nós. Ele nunca deu a Jó o motivo pelo qual ele passou por tudo aquilo. Mas eu não tenho dúvida que as praias fechadas, as ruas fechadas nesse Brasil, carnaval paralisado de uma festa que é o rótulo deste país sobre as nações de sensualidade e depravação. Eu prefiro crer de que ainda que os homens, os governantes estejam se atirando e se degladiando nessa pandemia com disputas por vacinas e palcos e palanques políticos, eu quero crer que o Brasil e as nações estão recebendo prelúdios de juízos divinos antes que venha o dia da grande ira de Deus. Por isso, vamos acalmar o nosso coração e vamos ver agora que quando o juízo é chegado, que a morte é estabelecida como retribuição legal, eu chamo a atenção para o versículo 14. Vamos ler? Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Agora em voz alta leamos. E depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra, a economia. Volta para o versículo 1. 3 anos de fome. A ira de Deus vem sobre uma nação. É só você ler o livro de Isaías, capítulo 1 a 5, e você vai entender o que é a ira de Deus. Um grande pregador em Londres, Dr. Martin Lloyd Jones, escreveu um livro fantástico, dizendo, o nome do livro é A Nação Debaixo da Ira de Deus. Uma nação debaixo da ira de Deus. Uma nação está debaixo da ira quando a justiça nesse país não acontece. Quando a Suprema Corte é vendida e comprada por dinheiro de traficantes, de homens que amam o poder e são capazes de vender a sua alma ao diabo,
para distorcer a justiça e o direito. A ira de Deus vem sobre a nação. É só você ler o livro de Oséias, Amós. Eu vejo jornalistas, não agora, porque agora os jornalistas, alguns, a maioria, só falam para que o presidente morra e tais políticos morram. Mas na época que se lia bons editoriais de jornais, eu tinha um jornalista conhecido que eu gostava, ele era ateu, mas conhecia muito bem o livro de Amós. Ele dizia, quer entender o que é justiça social? Quer entender o que é justiça divina? Leia Amós. Denunciando o pecado dos gananciosos, dos juízes, dos promotores, dos reis, dos príncipes e dos sacerdotes. E o livro de Amós é uma grande sentença de Deus sobre várias nações da terra hoje, porque estão recebendo o juízo. Veja, ontem mesmo eu disse, meu Deus, mais uma variante, a variante Delta, quantas variantes vão surgir? E quando achamos que as coisas estão sendo administradas pela lógica humana, com as vacinas chegando, outra variante, e o medo se instala, e não há segurança. E diz no livro de Reis, quando os impérios pagãos invadiram Jerusalém, a Bíblia diz nos dias de Ezequias, ninguém entrava, ninguém saía na cidade, o medo instalado na cidade de Jerusalém, onde estava o templo de Deus. Você vai dizer, mas aonde está o templo? Pois é, nem em Jerusalém o lugar é seguro. Porque o lugar seguro é o Senhor. Eu não estou, e ontem quando eu li no jornal, eu falei assim, eu não vou focar em variante. O Senhor vai me guardar e vai nos guardar. E se o Senhor tem propósito nas nossas vidas, que vivamos os melhores anos da nossa vida a partir de hoje, para a glória de Deus, com excelência. E se alguém morrer, partiu para a eternidade, para o reino de Deus, como muitos pastores têm morrido nessa pandemia também. E como nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação, Apocalipse 3, Jesus disse, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra. Ele não disse, eu te arrebatarei e nem te tirarei, eu te guardarei. E Deus guardou Elias. E Jezabel não encontrou Elias, e ela sim foi morta. E Elias foi arrebatado na hora certa, mas não encontraram Elias. Porque Deus guarda os seus. Enquanto tivermos propósito divino na terra, em relação à nossa vida, Ele nos guardará e nos cobrirá. E até nos dias de Eliseu, Deus fez Eliseu o homem invisível. Na minha época de infância, tinha um seriado americano, A Mulher Invisível. Mas já tinha Eliseu invisível, que o rei da Síria falou, cadê o profeta? Era ele. E não achava que era um transeunte qualquer, porque Deus guardou. E Deus nos torna invisíveis. Falamos da compaixão, mas agora vem um grande conflito de guerra que não está na ordem cronológica. O verso 15 vai nos falar desses conflitos, e são 4 conflitos que ocorreram possivelmente antes de Davi assumir Jerusalém como capital. E esses 4 episódios envolveram descendentes dos gigantes. Por incrível que pareça, o inimigo é o mesmo, é o filisteu, é a Filístia. E do versículo 15 até o 22, eu quero sair desse cenário de fome, de maldição e também de compaixão, que já pregamos, e falarmos a segunda parte do sermão, enfrentando o gigante. O 15 ao verso 22, ele vai falar de 4 conflitos. E meus irmãos, você está em Cristo. Você está em Cristo. É nova criação. Amém? Mas não se esqueça, você está em guerra. Você tem uma guerra contra o pecado. Você tem uma guerra contra o mundo, seus valores. Olha o que nós vimos essa semana nas redes sociais. É uma guerra de valores. É uma guerra com inimigos invisíveis. A guerra não é contra a rede de fast food. A nossa guerra não é contra homens, a nossa guerra não é contra a imprensa, a nossa guerra não é contra esse sistema de pessoas. Paulo diz aos Coríntios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os sofismas. Sabe o que é sofismas? As ideias, as lógicas dessa sabedoria terrena que se levanta contra a lógica de Deus.
é contra os sofismas que se levantam contra o conhecimento. Segundo aos Coríntios 10, verso 4 e 5, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento contrário à palavra de Deus. Leve cativo todos os pensamentos. Não alimente. Alguém já disse que você não pode impedir um pássaro de jogar fezes na sua cabeça. Eu já recebi, andando uma vez, todo arrumado, de terno, o passarinho fez. Número 2, na minha cabeça, no meu nariz, no meu terno. Mas alguém também disse que você não vai permitir que esse passarinho faça um ninho na sua cabeça. Essa geração está sendo preparada pelos principados deste mundo sobre os filhos da desobediência para criar uma formatação de valores que eles vão aceitar isso automaticamente, espontaneamente, sem questionar. E a única arma que temos é, como Paulo disse, trazendo esses sofismas, essas lógicas humanas permeadas pelo mal, cativos em obediência a Cristo. Ele usa até uma expressão, estrangulando os sofismas. Você não pode ser passivo. Aceitar essa voz que está dizendo no seu ouvido: se suicide, arranque, corte o seu pulso, estrangule esse pensamento e repreenda esse espírito de morte e de suicídio. E não se torne passivo, seja ativo e protagonista, porque Deus já deu as armas a você. Vamos ver os gigantes. O primeiro conflito está no verso 15 ao 17. Davi lutou tanto que ficou fraco. Versículo 15. E de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. E leiam em voz alta. Verso 15. Ficando Davi muito fatigado. Irmãos, nós ficamos cansados de certas guerras. O inimigo sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. O inimigo quer deixar, sabe por quê? Quando nós estamos cansados, nós não raciocinamos bem. Quando nós estamos muito cansados, nós ficamos muito vulneráveis. E nós precisamos lembrar que somos um corpo. E eu preciso ter irmãos de aliança, como Jonatas era de Davi, orando um pelo outro. Davi estava cansado. Aquele gigante ia matar Davi, verso 16, e Isbi-Benob, olha o nome dele, descendia do gigante, só o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar a Davi, quando Davi estava cansado, e é isso que o inimigo quer fazer, ele quer aproveitar esse momento de vulnerabilidade do mundo, do planeta, e matar a igreja. A pior marca, um grande sinal da marca da vinda de Cristo, sabe o que é? Não é o anticristo, não. É a apostasia. Sabe o que é apostasia? É ser arrancado com força da fé. E sabe o que é arrancar com força da fé? É o inimigo jogar na sua cabeça dúvida em relação ao caráter de Deus. É um pastor sério, honesto, íntegro, morrer de Covid-19 e alguém perguntar, mas por quê? Porque a lógica humana pensa sempre assim, mas era tão fiel, por que Deus levou? Tinha pecado? Ô cabeça. Então Enoque tinha pecado, porque Deus arrebatou ele logo para o céu e ele tinha muito pecado então, não. Mas Deus sabe quem vai ficar na arena, no protagonismo, lutando contra as feras. E quem sabe se estamos aqui com vida, é que Deus conta com você, não importa a idade, para ser um guerreiro e uma guerreira de Deus, nesse tempo tão difícil e mau, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque você é um grande exército do povo de Deus aqui na terra. E diz a Bíblia que ele estava cingido de uma armadura e intentou matar Davi. E aí veio Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, feriu o filisteu, o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Até na família real, a família real não pode pegar o mesmo avião. Já pensou o avião cair? Morrem todos.
E se Davi morresse, quem é que vai governar? Seus filhos ainda eram pequenos quando isso aconteceu. A lâmpada não podia se apagar e a igreja precisa guerrear e orar para que a lâmpada do Evangelho de Cristo continue acesas nesta terra, pregando o Evangelho a toda criatura e anunciando que ainda que este mundo está em trevas, Deus levantou, como diz Paulo aos Filipenses, astros, estrelas, resplandecentes no meio de um mundo em trevas. E quem é estrela de Jesus aqui nesta terra, levante a mão e diga amém. Você não é estrela de Hollywood, não, nem eu, mas nós somos, como diz Paulo, astros resplandecentes no meio de um mundo em trevas. O que está acontecendo é que tudo está se diluindo, se liquefazendo, não tem nada sólido para se ancorar, mas Deus está levantando luzeiros neste mundo de trevas, que serão parâmetros, balizas, para andarmos nessa escuridão e termos o caminho perfeito, nivelado e traçado por Ele. Outro gigante, outro conflito, segundo, ocorre em Gobe, versículo 18. Foi um dos valentes de Davi que matou o gigante, verso 18. E depois disto houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente do gigante. É outro gigante que é morto. Terceiro conflito contra os filisteus, com os filisteus, verso 19. Foi novamente em Gobe, e dessa vez o gigante que era irmão de Golias, que morreu pelas mãos de Elanã, o belemita, da cidade de Belém, verso 19. E houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Outro gigante que foi morto. E a letra D, e o número 4, quarto conflito, a quarta batalha ocorreu num território inimigo, na cidade de Gate, verso 20 ao 22. E houve ainda outra peleja. Você vai dizer, meu Deus, você já disse alguma vez, Senhor, mal terminou uma batalha, já vem outra. Mal terminou. Pois é, querido, é de guerra em guerra, é de força em força, é de glória em glória, é de fé em fé. E essas guerras nos adestram para o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado à força, e os que se apoderam, disse João Batista, são os que se esforçam. Você está numa guerra. Quem sabe você chegou aqui hoje de manhã cansado na igreja, você que está em casa fatigado por tantas batalhas espirituais que têm acontecido nesses 16 meses, tanta frieza, tanta mornidão, tanta apostasia, tanto ódio, tanta ideologia, tantas narrativas. Estamos numa guerra. E Deus continua chamando a mim e a você como guerreiros para destruirmos esses gigantes na terra prometida. Verso 21 diz que quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de quem? Então não era só Davi que matava gigante. Deus tinha outros homens que matavam gigantes. Alguns nomes deles estão aqui, outros são outros homens. Você está nessa lista dos grandes heróis da fé do século 21 que matarão gigantes. Eu quero finalizar com Hebreus 12, versículo 4, e depois trazer 4 considerações importantes, lições que aprendemos desse texto. Hebreus 12, 4. O autor de Hebreus dizendo que nós estamos numa carreira que nos está proposta, correndo firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus diz que nessa luta, está na tela, você pode acompanhar. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O nosso grande cuidado nesses dias do século 21 é orarmos a oração do Pai Nosso para nós. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Porque essas batalhas que esses gigantes querem destruir e atacar a igreja, eles vão vir trazendo pecado
a sedução, o fetiche, para destruir a igreja, destruir a liderança, destruir o povo de Deus. E Deus está nos ensinando nesse livro de Samuel, que no meio daquela fome e da escassez também há um lugar para a guerra. E essa guerra não para. E se você quiser que a guerra pare, eu só tenho uma oração para fazer por você. Senhor, prepara e leva para a glória. Só isso. Eu não quero batalha não. Senhor, prepara e leva. Aposenta para a eternidade. Já coloca lá na aposentadoria da eternidade. Não. Se você está enfrentando guerra, é porque Deus quer te habilitar para um momento tão crucial na história. Quando a igreja passar pela grande tribulação, Deus terá um remanescente fiel, firme. E as nações entrarão em desespero. E as nações verão que o Vitor e a Patrícia, que o Gustavo e a Juliana, que o Ricardo e a Cíntia não tomam Rivotril. Não recorrem a psicólogos o tempo todo e querem, achando que vão morrer. Eles estão em paz, porque Deus os tem guardado. As pessoas ao redor deles vão perguntar, mas onde é que você, o que é que vocês têm? O que é que vocês têm de diferença? O que é que vocês tomam de remédio? Nada. Eu tomo Jesus na veia. As Escrituras estão no meu coração e na minha mente. E tudo isso que está acontecendo já foi profetizado por Deus e seus profetas. E nós estamos nos últimos dias. E eu estou caminhando como peregrino, correndo a carreira que me está proposta. Porque eu não tenho uma morada fixa aqui. Peregrino não tem morada. Ele tem tenda. E ele monta tenda e desmonta tenda. E ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. E ele entende que tem uma luta muito grande contra o pecado. Que tenazmente o assedia para golpeá-lo e destruí-lo nessa batalha. Trago aqui 4 lições que aprendemos nesse texto. Primeiro, cuidado com as alianças assumidas no passado. Elas precisam ser cumpridas. E quando não consultamos ao Senhor, semelhante a Josué que não buscou ao Senhor, nós podemos fazer uma aliança e ai de nós se quebrarmos a aliança. Já conheci mulheres de seus 70 anos que disseram para mim, pastor, estou casada há 50 anos com um homem que eu não amo, que eu casei por interesse, e eu prefiro continuar casada com ele. Porque se eu for atrás de um outro caminho, eu vou tentar remendar aquilo que eu comecei errado. São escolhas. Não estou dizendo que você vai conviver com uma pessoa que quer matar você, não é isso. Não é nenhum caso desse. Mas eu estou dizendo que a pessoa me falou que se casou sem consultar a Deus. Consultou os olhos, consultou a carne, consultou o cifrão do tio Patinhas, mas não consultou a Deus para aquele relacionamento. E fazemos uma aliança, e depois queremos quebrar a aliança facilmente. Só que nesta aliança vão os filhos, dele e dela. E aí as coisas vão arrumando. Há um pastor aqui em Campinas que disse que segundo casamento é remendo, não é projeto. Que terceiro casamento é remendo. Que quarto é remendo. Mas Deus não tem 4, 3, 2. Um casamento. Uma aliança. Estou falando da figura do casamento. E quando nós fazemos alianças com pessoas. Eu vi um médico que eu discipulei. Hoje ele é médico lá no Nordeste. E ele construiu um casamento com a pessoa errada. As consequências chegaram. Mas ele disse, eu não posso deixar esse casamento. Eu conhecia Deus. Quem mandou eu casar com a pessoa errada? Deus me ajude a amar a minha mulher. E a terminar todos os dias, viver todos os dias da minha vida com ela. Até que a morte nos separe. Porque conhece a aliança. Quebrar a aliança, por qualquer motivo, há consequências. E é por isso que temos que pensar, e até mesmo situações de sociedade que nós fazemos com pessoas vinculadas ao ocultismo. É preciso lembrar das consequências
de uma aliança feita sem consultar a Deus. Israel está passando fome, a nação inteira, por causa de uma aliança quebrada, de morte dos gibeonitas, que não deveriam ter sido mortos, porque Josué jurou diante de Deus que os guardaria e os preservaria em vida. Segunda lição, estejamos cientes que tudo o que plantarmos, vamos colher. Eles estão colhendo escassez, eles estão colhendo crise econômica, porque a aliança foi quebrada nos dias de Saul. Estejamos cientes da lei da semeadura e da ceifa. Tudo o que plantarmos, colheremos. Terceira lição que aprendemos aqui, nós precisamos exercitar compaixão. Davi exercitou compaixão, como quem quisesse afirmar, deixe essa família em paz. Eles já morreram. Há tantas pessoas que gostam de falar mal dos mortos. Em festa de aniversário, de casamento, mas ele era terrível. Ele era pior do que Lampião. E a sua língua é pior do que Maria Bonita. Deixa eles em paz. Mas ele foi um assassino. Quem sabe ele foi salvo. Se ele se arrependeu antes de morrer e você não. Deixa os mortos em paz. Eles já partiram desta terra. Deus estava esperando que Davi exercesse, recede, compaixão, misericórdia e bondade. E a última lição, estamos numa guerra constante. Estamos numa guerra contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra os valores que se levantam contra os valores de Deus. Davi matou Golias, sem dúvida, ele deu aos homens de Israel um bom exemplo do que significa confiar em Deus para alcançar a vitória. É bom saber matar os gigantes em sua vida, mas não se esqueça de ajudar outros a matar gigantes. Davi matou Golias, mas ele ensinou Israel a matar gigantes. Jesus já pagou a dívida lá na cruz do Calvário. E ele nos fez mais do que vencedores e nos deu todo o seu armamento e suas armas espirituais para juntos como corpo destruir os gigantes que se levantam contra a igreja. Os inimigos do Senhor são os nossos inimigos. Os aliados do Senhor são os nossos aliados. Que bom que Davi matou Golias. Melhor ainda, ele ajudou muitos soldados a matarem gigantes. Que eu e você nos levantemos para que a nossa vida seja um estímulo, um encorajamento para outros que estão hoje fracos a matarem os gigantes que se levantam contra o reino de Deus. Deus abençoe sua vida. E que essas histórias que estamos relendo e estudando-as continuamente sejam de advertência do que Paulo disse a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, instruir, corrigir, admoestar, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não despreze as Escrituras, tanto as do Velho quanto as do Novo Testamento. Essas histórias são nossas, são minhas e suas, inspiradoras, que permitem até hoje que choremos e apliquemos as lições e a compaixão de Davi, como ele nos ensinou. Fiquemos de pé, vamos orar. A Ágata vai chegar. Pai querido, nós queremos colocar esta palavra. São tantos anos e tantos problemas que este país enfrenta. Tantos gargalos. Uma população, um Brasil imenso, um povo tão caloroso e amoroso que aonde chega é festa. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos. Temos recebido o juízo, temos recebido a semeadura e a ceifa daquilo que nossos pais plantaram. E a nação tem enfrentado esses momentos tão difíceis.
Como igreja, nós nos levantamos hoje de manhã para que nosso coração seja permeado pelo Teu amor e pela fidelidade, para que respondamos a Ti e aos homens em aliança. Para que não venhamos a transgredir. Para que a nossa aliança seja autêntica, singela, sincera, sem máscaras, e que possamos crescer na integridade do Senhor, na aliança com Cristo. Oramos para que esses gigantes que estão diante de nós, não queremos ficar impressionados com o tamanho, com o volume com que eles se apresentam. Nós queremos ficar impressionados com a graça maravilhosa do Senhor, que nos ajuda, que nos ensina, que nos capacita e nos habilita para essa grande batalha. Venha fortalecer o Teu povo, venha nos permear com a Tua compaixão, para que não sejamos vingativos, cheios de maldade, cheios de ódio e de vingança, mas sejamos misericordiosos, compassivos e cheios de amor e de discernimento. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja local, pelos irmãos que estão em suas casas. E nós oramos para que o Senhor aperfeiçoe esta obra que começou em cada um de nós. E que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E que esses conflitos e inimigos que estão à nossa frente sirvam de adestramento para que sejamos mais do que vencedores em todas as querelas e batalhas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a paz. No nome de Jesus. Amém e amém.